Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje quero refletir sobre o texto que se encontra lá no Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 31 a 47, que diz o seguinte: Se eu dar testemunho de mim mesmo, não é digno de fé o meu testemunho. Há outro que dá testemunho de mim, e sei que é digno de fé o testemunho que ele dá de mim. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Não invoco, porém, o testemunho de homem algum. Digo-vos essas coisas, a fim de que sejais salvos. João era uma lâmpada que arde e ilumina. Vós, porém, só por uma hora quiseste alegrar-vos com a sua luz. Mas tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me deu para executar, essas mesmas obras que eu faço, testemunham a meu respeito, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem vistes a sua face, e não tendes a sua palavra permanente em vós, pois não credes naquele que ele enviou. Vós percustrais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. E vós não quereis vir a mim para que tenhais a vida. Não espero a minha glória dos homens, mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, haveis de recebê-lo. Como podeis crer, vós que recebeis a glória um dos outros, e não buscais a glória que vem de Deus? Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai. A quem vos acuse? Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Pois, se cresceis em Moisés, certamente creereis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas, se não acrediteis nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? Louvado seja Jesus, louvado seja nosso Deus. Meus amigos, aqui Jesus está puxando a orelha do povo da época, dos doutores da época, que não confiavam em Senhor Jesus. Porque eles diziam confiar nos profetas, na lei, no Antigo Testamento, mas os profetas e as leis testemunhavam a vinda do Messias. E mesmo assim, eles tinham os olhos cegos, que não enxergavam que Jesus Cristo é o Messias. E sendo João Batista o último dos profetas, ele a todo momento apontava, iluminava o caminho, mostrando que viria o Salvador, o Senhor, mostrando que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, qual que é o problema disso? O problema é a cegueira da fé. Muitas pessoas têm a possibilidade, às vezes tem uma família que segue o caminho de Deus e escolhe não seguir, às vezes teve um ensinamento e abandona. Muitas vezes, até mesmo nós passamos por momentos assim e acabamos rejeitando nosso Senhor Jesus. Acabamos não enxergando que Ele está ali, diante de nós, a quem foi batizado dentro de nós, cuidando de nós. Então, o que Jesus fala aqui é um discurso de autoridade dizendo que Ele não necessita das glórias humanas. Mas nós precisamos e necessitamos de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, Deus, não precisa de nós, porque Deus tem Ele mesmo. Como o Senhor Jesus falou, o Pai dá testemunho de mim, Jesus dá testemunho do Pai. A Trindade Santa é perfeita, não necessita dos homens. Mas Deus criou o homem pelo próprio bem do homem, e o homem recebeu a Cristo porque o homem necessita de Cristo.
quando nós nos afastamos de Deus, porque Deus fez a cada um de nós porque viu que era bom, viu que valia a pena, e nós nos afastamos, Deus fica triste com o nosso coração porque nós precisamos dele. Mas Deus não precisa de nós. Então, Jesus não precisa de glórias humanas. Embora quando nós glorificamos a Jesus Cristo, quando nós bendizemos, quando nós o louvamos, nós estamos nos enchendo desse amor dele. Nós estamos nos renovando. E olha só o versículo 42. Mas sei que não tende em vós o amor de Deus. Quando nós nos afastamos do amor do Senhor, quando nos colocamos usando da nossa livre vontade, do nosso livre-arbítrio, nós nos colocamos contra o amor de Deus, nos fechamos a esse amor, a tendência é que nos afastemos ainda mais de Deus. O nosso coração, a nossa vida, o nosso dia a dia, e naturalmente acabamos pecando mais. Porque quanto mais longe do amor de Deus, menos reconhecemos a Deus, menos reconhecemos a Deus nos pequenos sinais, nas pequenas coisas no dia a dia. Por isso que, para que vivamos a vontade de Deus, devemos amar. E como Deus é amor, devemos amar com amor verdadeiro, que é o amor de entrega, que é o amor ágape, que é o amor da cruz. Devemos ardentemente fazer e seguir o exemplo da Virgem Maria e estar diante da cruz e abraçá-la, abraçar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É somente assim que vamos entender plenamente o que é o amor e abraçar esse amor e reconhecer o Senhor Jesus. E assim eu encerro a reflexão de hoje falando, por exemplo, dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús reconheceram nosso Senhor Jesus Cristo, no partir do pão. Foi somente na partilha do pão que eles reconheceram nosso Senhor caminhando com eles. Veja então que é necessário que estejamos também próximo da Eucaristia. É necessário que estejamos perto e comunguemos de nosso Senhor, para que quanto mais íntimo dele, mais possamos reconhecer a ele. Esse é um grande perigo que às vezes temos devido ao pecado, porque o pecado nos afasta do corpo de Cristo. Nós não deixamos de ser membros do corpo de Cristo através do batismo, mas o pecado seria como uma célula cancerígena que nos deixa com a alma doente, e pouco a pouco aquela parte daquele corpo não vai sentindo o pulsar do Espírito nas tuas veias, na tua alma. Tudo isso eu falo no sentido figurado, mas não vai sentir mais o pulsar do Espírito Santo dentro do teu coração e não vai conseguir enxergar que Cristo está ali no seu meio. Os discípulos de Emaús caminharam com o nosso Senhor Jesus Cristo e só foram reconhecer a Ele depois no partir do pão. Por isso que devemos, com um coração alegre, com um coração esperançoso, desejar que o Senhor Jesus venha até nós. Desejar que o Senhor Jesus cuide de nós, nos dê do teu pão, nos dê do teu amor e nos faças fiéis a Ele. E nos faças fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amigos, para finalizar a reflexão de hoje, que possamos nos aproximar de Cristo. O tempo é propício. A quaresma está aí. Confesse os pecados. Com certeza na sua região está tendo um mutirão de confissões. Participe, comungue, reconheça Cristo na tua vida e peça a Ele um olhar puro para enxergar os sinais do Senhor, que a todo momento e a todo instante cuida com muito carinho e com muito amor
de cada um de nós. Que assim seja. Amém.